Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Jovens, todo domingo a gente está fazendo uma live das 8h30 às 22 horas, tá? E domingo passado teve um nosso inscrito, parceiro, mega parceiro do canal, o Leandro Cruz, do canal Ox, e ele ia fazer um relato na live. Acabou não fazendo, porque era muito extenso. E agora ele mandou para mim, ele fez o relato e eu vou mostrar para vocês agora, tá? É um relato da infância dele, que ele acabou vendo um lobisomem onde ele morava. E atrás dessa história de lobisomem ainda tem uma coisa muito estranha que aconteceu onde ele morava, tá? Então fiquem agora com os relatos do Leandro e vamos continuar esse caso indo agora direto aos fatos. Olá, bem-vindos ao canal do César Aliena Mundi. Tudo bem, César? Bom, como combinado, vou contar uma história da minha infância. Essa história se passou há mais de 30 anos. Eu tenho 44 e isso foi em meados de quando eu tinha... Quando eu tinha entre 3, 4 até lá os meus 7, 8 anos aconteceu tudo isso. O desenho ilustrativo é o que eu sei fazer aqui na mão. Desenhei aqui no Paintbrush aqui. É uma história que envolve um lobisomem, mas... Desculpe o barulho que não tem nada a ver com o terror, então tu trata de abafar o barulho e botar um som meio complicado aí. Mas vamos começar pelo desenho. Parece um monte de símbolos, mas na verdade é a casa como eu desenhei. Porque não era uma casa, eram várias. Tinha uma casa aqui, esse quadrado mais forte, que envolvia uma parte aqui. Essa outra casa aqui tinha uma peça, que era uma casa, também onde morava uma pessoa. Aqui tinha outra casa e aqui outra casa. As setas indicam portas, só para saber onde ficavam as aberturas da casa, né? Pelo menos as portas eu lembro, janela não. Os círculos eram poço que tinha um aqui na frente e um aqui no meio. Aqui era um galinheiro, aqui na frente dessa outra casa aqui, era um pátio que na época para mim parecia gigantesco, e em torno desse poço aqui tinha muito mato, né? Aqui no fundo tinha a parte calçada e tinha muito mato, toda a parte vermelha que eu estou fazendo agora envolvia mato. Eu lembro que aqui não dava muito para passar, não lembro porquê, mas parece que tinha mato também, tinha árvores aqui, tinha uma árvore... aqui, uma árvore de caqui, e esse símbolo aqui do lado, que estranho, era uma flecha. Por que desse formato de flecha? Essa flecha foi um mistério nessa casa. Ela estava enterrada ao lado dessa porta que quando nós morávamos nessa parte da casa, né? Tinham vizinhos que moravam aqui, um cara que morava aqui. A estrela significa lobisomem. Esse vizinho, todo mundo dizia que ele era um lobisomem, era muito difícil de falar com ele. E aqui tinha outra casa. Eu morei nessas duas, né? Um período aqui e outro aqui, não lembro porquê. Aqui morava uma senhora que tinha um filho só, que já é morto. Bom, essa flecha estava enterrada do lado dessa porta aqui, mais ou menos aqui uma pequena parte de terra que tinha ali, porque era tudo piso. E aí esse quadrado todo aqui é uma área que tinha essa parte, área coberta. Ninguém queria mover essa flecha, que disseram que era alguma coisa sinistra que o dono da casa, né, o dono da propriedade tinha feito. Mas eu, como guri, depois de um certo tempo comecei a furunfar no troço, queria puxar. Aí eu pegava nessa parte mais de cima e tentava arrancar da terra e não conseguia. E nunca soube por quê. Mas como eu morei 5 anos aqui, eu tive bastante tempo para fazer isso. Vamos... Antes de entrar no lobisomem, contar a história da flecha. No decorrer do tempo, eu acabei conseguindo tirar essa flecha dali. Eu apanhei e botaram a flecha de volta. Mas eu vi como ela era. Ela era nesse formato e toda de ferro. Toda ela. Seta. Tinha realmente essa envergadura aqui. Parecia que tinha sido feita assim, ela era toda de ferro. Só ficava essa parte para cima da terra, por isso que eu não conseguia arrancar, tinha uma parte torta ali. Com o passar do tempo, como eu disse, tive muito tempo para fazer isso, eu acabei furunfando na terra até que eu desenterrei ela. E vi que era assim. Os vizinhos e os meus pais ficaram, minha mãe principalmente, meu pai não parava muito em casa, assim, trabalhando, ficaram apavorados com a história e enterraram ela de volta, dizendo que era um trabalho. Na época, há 30 e poucos anos, o que tinha de mistério era assim, né? Essa seta. E aí vamos ao lobisomem.
Esse vizinho que morava nessa peça aqui, que era um quarto, mas tinha uma cama, fogão, tinha tudo ali, porque eu lembro porque uma vez eu encontrei ele em casa, guri, eu fui à porta dele puxar assunto, né? E só olhei, era um quarto estranho todo de madeira. Tudo bem, mas não se provou nada que ele era um lobisomem mesmo. Mas o troço pegou preço. Numa noite de verão, em que eu e o vizinho que morava nessa casa, o guri que morava aqui, estávamos brincando por aqui, que tinha era iluminado na frente das casas, né? Tinha lâmpada na porta, sei lá, na rua. Sei que era verão. E era noite. E a gente brincando por tudo aqui, resolvemos ir até a casa dele. Quando a gente chegou aqui, mais ou menos por aqui, para ir lá na casa dele, nós começamos a ver no galinheiro muito movimento. O galinheiro era bem próximo e aqui tinha uma área também que eu esqueci de fazer. Aqui tinha um chiqueiro de porco, que era criado porco, era um baita num pátio, né? Um terreno bem grande. Então, nesse galinheiro da mãe dele, a gente viu um movimento. E aí a gente, como era noite, a gente começou a... Aqui não tinha muita iluminação. E a gente começou a fixar o olho para ver o que estava acontecendo dentro do galinheiro. As galinhas se agitando e aquela coisa, fazendo barulho no chão. E consegui, pelo menos eu, visualizar alguma coisa no tamanho de um homem, tipo deitado no chão, se rolando mesmo, e parou com uma respiração muito ofegante e fazendo nessa hora, é claro, nessa época lobisomem era uma coisa comum, entre aspas, todo mundo sabia mais ou menos que existiam essas coisas. Então eu larguei fincado. O que eu vou fazer? Eu não vou correr para casa do meu amigo. Eu resolvi correr e voltar para onde eu morava. Ele correu imediatamente para a casa dele. Deve ter entrado na casa porque eu não vi. Eu só sei que a coisa que estava ali dentro saiu correndo também. Enquanto eu corria. Eu corri todo esse percurso, né? Ofegante, suando. E a minha mãe, como era verão, estava com a porta aqui aberta. Ela estava fazendo comida aqui. Aqui era uma cozinha. Essa porta aqui que era no lado da casa, que era a porta da frente, entrava na sala. Aqui era a cozinha. Então eu simplesmente me joguei, realmente me joguei, porque aqui, ó, tinha um corredor calçadinho por onde era a passagem de quem morava nos fundos, inclusive, tudo. Me joguei na porta. Quando eu me joguei na porta, obviamente, ela tava ali no fogão, ela olhou pra mim perguntando: o que é, guri? O que teu? O que tá acontecendo? E eu só ouvia os passos e eu não conseguia falar, eu ouvia os passos pesados correndo também. Fico tum, 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 tum. E ela olhou pra porta e ambos vimos alguma coisa praticamente coberta de pelos do tamanho de um homem que passou muito rápido na frente da porta, em direção à frente. Acha que alguém foi conferir o que era? Não. Essa corrida toda ali, a minha mãe ficou apavorada, a história foi contada para os vizinhos no dia seguinte, obviamente a criatura, ou seja lá o que for, correu e saiu. A rua era uma rua sem saída, mas dava num matagal, né? Aqui desse lado, no caso aqui, saindo do pátio, tinha uma rua, era uma rua sem saída, em direção aqui, acima do desenho no caso, e dava num matagal que hoje é aberto e fizeram uma estrada, mas na época era um mato, era mato mesmo fechado. Assim como lá no fundão dessa casa, era um matão, também fechado, chegava a ter plantação de cana lá, não sei como é que chama uma plantação de cana, é uma plantação de cana, naquele ponto lá. Então isso ficou muito marcado na minha mente, que eu lembro de detalhes para vocês verem, apesar de eu ter entre 4 e 7 anos, eu não lembro qual foi o período, morei muito tempo aqui, então a gente morou aqui, quando eu morei aqui aconteceu esse fato estranho, tanto a parte dessa criatura, desse ser que até hoje a gente sabe, imagina que tenha sido um lobisomem, eu penso isso, quanto essa flecha estranha cravada na frente da porta das duas casas que davam aqui. Nesta casa ocorreu esses fatos. Tive contato com um cara que parecia que diziam que era um lobisomem, e aconteceu de um lobisomem cruzar com o caminho da gente, tanto com o meu amigo lá também, e desenterrar essa flecha estranha que ficava aqui. Disseram que era alguma coisa que tinha sido feita, um símbolo de alguma coisa ali. Não lembro desses detalhes daí realmente. Também eu acredito que depois do período dessa aqui, a gente mudou pra cá, não sei porquê. Essas casas tinham 3 peças. Aqui era uma sala, né, basicamente, comprida que eu lembro, um quarto, um banheiro. E aqui a cozinha. Essa casa da frente era 2 peças, era um quarto
e uma cozinha-sala, tudo junto. Aqui é a mesma situação, era uma cozinha grande, comprida, né, um banheiro e um quarto. Aqui eu lembro também como é que era. Nessa aqui aconteceram acidentes comigo. Eu furei a garganta brincando com uma vizinha, um vizinho, que morava nessa casa aí antes da gente ir. Há uns caninhos que inventavam que a gente botava uma flechinha dentro para soprar, para derrubar uns quadrinhos de papel, uns super-heróis de papel. E aqui, em uma hora, eu tava de frente para a parede e ele bateu atrás de mim e eu fui com aquilo que furei a garganta, quase perdi a garganta. Aquele sininho que fica lá dentro. Fiquei um tempão sem poder falar e tomando só líquido. Mas quando eu morei daí nessa casa, eu tive uma discussão com a vizinha, a filha da vizinha dessa casa, éramos crianças, sobre uma batata. Ela estava cortando batata, brincando de comidinha, mas com uma faca de verdade. E eu disse que era batata alguma coisa, ela dizia que era outra, e eu segurei a faca na mão dela e ela puxou a faca. E eu quase perdi o meu dedão. Até hoje levei pontos, ele ficou pendurado nisso aqui, ó. Ele ficou pendurado isso aqui. A minha mãe ficou apavorada quando viu. Nós morávamos nessa casa, porque daí nós íamos sair nesse dia, íamos à casa de uma tia minha em Porto Alegre, e eu corri aqui na casa e a minha mãe enrolou um lençol na minha mão, porque não tinha o que segurasse o sangue, era muito corte, e a nossa saída acabou indo para um hospital. E eu não perdi o dedo, mas tem uma cicatriz que vai desde aqui, assim, que dá pra ver, até aqui o outro lado, por fora, né? Por fora do dedo aqui, assim. Sim. E imagina isso num dedo de uma criança que é bem fininho, então ficou só uma pontinha segurando. Mas funciona. Só que agora ele faz assim, ó. Ele consegue fazer isso. Estranho, né? Mas um acidente que ocorreu nessa casa. 2 acidentes, né, nessa casa aqui. Também o filho dessa vizinha aqui, hoje ele é morto. Ele morreu de forma horrível. Parece que meio que... não vou entrar em detalhes, porque daí são detalhes meio cruéis. Ele se envolveu em outro assunto, depois bem mais adiante, anos e anos depois, já era adulto, eu sei que ele foi morto. Também, esses poços que tinham na casa, ninguém usava. Eu brincava em cima deles. Nessa árvore, um marimbondo gigantesco, não era um marimbondo aquilo, sei lá, era um bicho gigante lá, me mordeu. Pois é, tudo aqui. E o que mais que aconteceu aqui? Nessa casa, eu peguei o maior temporal que eu já vi, de lembrança. Tinha um eucalipto, mais ou menos onde eu tô aqui, na tela, né, em relação ao desenho. Um eucalipto gigantesco nesse pátio. E numa tempestade que deu, que minha mãe inclusive me botou embaixo de uma mesa, eu e a minha irmã na época já tinha nascido, mas era pequenininha, aquela árvore quase caiu. E também nessa casa foi a primeira vez que eu ouvi falar em fim do mundo. Porque houve uma lua cheia vermelha, eu não sei se era um evento realmente cronometrado naquela época, mas a lua era tão grande e vermelha que todo mundo na rua, a vizinhança toda se conversava. Era uma rua fechada, como eu disse, com poucas casas, achavam que era um sinal do fim do mundo. O mundo ia acabar à noite, praticamente estava com nenhum dia, e o céu a rua ficou clara com aquela lua e avermelhado. Fora a tempestade também que ocorreu. E os pesadelos que eu mais tive também foram nessas casas. Incrivelmente, quando eu morava aqui, eu sonhei que dinossauros saíam de dentro da televisão e me esmagavam. Tive pesadelos com isso. Ou então que as cobras estavam dominando o mundo todo. Cobras. No mundo todo as cobras tinham invasores de corpos, tipo isso, e dominavam o mundo, só sobrava eu e mais 1 ou 2 pessoas, né, que estavam tentando fugir daqueles eventos. Olha quanta coisa. Tudo nesse período, nessa mesma casa. O desenho não faz jus. E até hoje segue o mistério. Então, tá aí, César. 13 minutos de contos? Não. Uma história só nessa casa. De toda essa vida aí. Um período que o meu pai disse que a gente morou 5 anos. Foi nessa casa que eu comecei a estudar. Então eu acredito que eu tenha ficado aí até no mínimo aos 7 anos. 8. Porque eu entrei mais tarde no colégio também. Entrei com 8 anos. Complicado. E aí, César? O que tu acha disso? Leandro, eu gostei muito do seu relato. Sensacional. Desde a flecha envergada até a aparição desse lobisomem. Quando mais novos, os adultos dificilmente acreditam na gente, mas dessa vez até sua mãe chegou a ver o tinhoso. E vocês acreditam em lobisomem?
Deixe suas opiniões pra gente, que é muito importante. Você que ainda não conhece nosso canal, tratamos de casos misteriosos sem solução e assuntos paranormais. Se curtiu o canal, já se inscreva e ative o sino para não perder mais nenhuma notificação e estar sempre recebendo vídeos novos e interessantes. Se possível, compartilhe esse vídeo com os amigos e familiares, que ajuda muito a nós podermos dar continuidade aqui para o nosso canal. Se assistiu o vídeo até agora, não saia sem deixar seu like, que é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.